Aqui em Fortaleza. Você já respirou profundamente hoje? Sabia que a respiração é um exercício físico também? Pois é, toda semana a gente faz, né? O nome aqui do nosso programa é Não Pira, Respira, respira fundo, que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E aqui a gente traz esses assuntos sobre saúde mental. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Michele Sampaio, ela que é sexóloga pela Faculdade de Medicina da USP, é também psicóloga pela PUC de Campinas. A gente vai falar um pouquinho sobre os remédios psiquiátricos, se eles são ou não inimigos aí da qualidade sexual, né, no dia a dia, principalmente das pessoas que precisam tomar essas medicações, né, por algum tipo de problema aí na saúde mental. Doutora, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Não Pira, Respira, viu? Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Doutora, os remédios psiquiátricos, eles podem realmente se tornar inimigos aí da performance sexual? Olha, algumas medicações, em especial os antidepressivos, eles podem atrapalhar um pouquinho o desejo sexual de algumas pessoas, e algumas pessoas podem perceber uma certa dificuldade para atingir o orgasmo. Então, não é que ele zera totalmente, mas algumas medicações, dependendo da dosagem, pode sim trazer alguma dificuldade para a vida sexual. Então, porque geralmente esses remédios, eles facilitam aí o aumento da serotonina no organismo, né? Que é esse neurotransmissor que muitas vezes pode inibir a questão da sexualidade. Tem alguma medicação específica que isso atrapalha mais, doutora? Olha, como eu falei, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, para alguns pacientes, pode não trazer um efeito colateral, Patrícia, os pacientes nem percebem. Mas alguns outros vão achar que o desejo fica um pouquinho diminuído. Mas eu acho que é importante a gente falar também que os pacientes que tomam essas medicações são pacientes que foram diagnosticados com um transtorno de humor, um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso, e é primordial que essas pessoas tomem sim um remédio prescrito, porque também uma pessoa com muita depressão ou ansiedade, ela também vai ter dificuldade na vida sexual de qualquer forma. Eu ia fazer essa pergunta agora, acredita? A gente está numa, Que a gente estão tá sintonizadas. numa sintonia aí. Eu ia justamente falar isso, que é uma faca de dois legumes, né? Como a gente brinca, porque se não toma medicação para poder melhorar o humor por conta das questões psiquiátricas que foram identificadas, mas também a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, tudo isso também pode atrapalhar na evolução aí da sexualidade, no dia a dia do casal, inclusive com brigas constantes, né? Como conseguir dosar isso daí, doutora? Perfeito, é isso mesmo. Então, quando a gente está falando de depressão ou ansiedade, nós estamos falando de transtornos. Então, nós estamos falando de doença. As questões sexuais, nós chamamos elas de disfunções. Então, é um mau funcionamento da sexualidade. Então, por prioridade, é tratar sim a depressão e a ansiedade, porque, como você muito bem falou, ela dificulta o dia a dia da pessoa e até o dia a dia do casal. Então, o melhor jeito de driblar isso é a gente pensar que para o desejo, é a gente não ficar esperando só aquele desejo espontâneo, sabe aquela coisa que vem do nada? Nossa, hoje eu estou animada por um sexo. Mas é também buscar, junto com a sua parceria, a responsividade desse desejo. Ou seja, construir momentos gostosos a dois, que levam um bom entrosamento, um afeto também, mas por que não uma excitação que vai acabar desencadeando um desejo sexual. Doutora, por que numa determinada idade das mulheres, aquele apetite sexual ele acaba diminuindo um pouquinho, principalmente nas mulheres que estão na menopausa, entrando aí nessa questão onde os hormônios estão brigando com o organismo, né? Sim. Quais são as dicas para poder... É claro que a suplementação, a reposição hormonal, isso pode... tudo isso contribui para uma melhora, né? Mas quais são as outras dicas aí caseiras, além de atividade física também, que a senhora diria, principalmente para as mulheres que estão passando por isso? Perfeito. Cada vez mais a gente tem tido estudos mostrando que mulheres, mesmo depois da menopausa, podem viver uma boa vida sexual. E o controlador disso é muito de como elas viveram a vida sexual delas até chegar nesse momento. Então, se a gente pode pensar numa dica, é a gente pensar que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa sexualidade, ela pode ser estimulada. Então, pensar sobre coisas que eu gosto sexualmente,
consumir conteúdos, e eu não estou falando de pornografia, eu estou falando às vezes de uma leitura mais erótica, ou mesmo páginas em redes sociais, podcasts, programas que falam sobre a sexualidade, ou seja, manter um contato ativo com essa estimulação do desejo pode ajudar. E aí, é claro, ir driblando sintomas que atrapalhem. Por exemplo, uma queixa muito frequente é o ressecamento vaginal. Mas existem hidratantes vaginais, existe o lubrificante para a hora do sexo. E, claro, pensar muito mais em preliminares do que só naquele sexo penetrativo em si pode ser uma boa solução. Agora, doutora, é mito ou verdade que os casais, por exemplo, os homens preferem mais a atividade sexual pela manhã, as mulheres à noite? Isso é uma regra? É mito? É verdade? O que a senhora vê aí no seu consultório? Olha, não é uma regra, mas é fato que é prevalente ter essa discrepância, né? De que horas o homem prefere, que horas a mulher prefere, né? Em especial quando a gente está pensando nessas relações heterossexuais, né? Teve um estudo bem recente publicado numa revista internacional que ele trazia isso, né? Os motivos de um casal não conseguir transar. E muitas vezes era o desencontro. Muitos homens gostam de pegar aquela disposição que eles sentem naquele momento, mas também usar o sexo como um relaxamento. Então, até eu vejo muitos homens preferindo o sexo à noite. É aquela transa para relaxar. Enquanto as mulheres, elas preferem estar com a mente vazia, com o corpo cheio de energia para ter disposição. Então, no meu consultório é comum eu ouvir dizer às mulheres que às vezes de manhã elas até preferem que elas estão com a cabeça mais vazia e conseguem pensar melhor em sexo. Agora, doutora, por que, né, a questão da saúde mental está tão relacionada a essa questão da disponibilidade sexual e também do desempenho sexual, né? Porque a gente falou aí de um trabalho cansativo, você trabalhar o dia todo, aí chegar em casa, então vamos relaxar ou a gente vai fazer aquela transa que está marcado aquele dia e tem que fazer, principalmente os casais que estão muito tempo juntos, né? E acabam se desencontrando. Qual que é essa relação que a sexualidade tem com o sistema nervoso central? Perfeito. É uma dupla relação se a gente for ver, né? Porque é claro que quando a gente está bem emocionalmente, então como a gente estava falando, né? Quando eu não tenho um quadro depressivo, um quadro ansioso, ou seja, quando o meu estado de humor está bem, eu estou animado para fazer diversas coisas. É muito mais provável que eu também esteja animado para o sexo. Apesar da gente usar libido muito como desejo, como tesão, libido é entendido como energia vital. Então, se eu estou disposto para tudo, eu também vou estar disposto para o sexo. Então, isso é um facilitador. E a gente entende hoje em dia, pela própria OMS, que qualidade de vida sexual é um pilar de qualidade de vida. Então, vira aquela retroalimentação. Eu estou bem e tenho boas relações sexuais, e o fato de eu ter uma boa vida sexual faz com que eu me sinta bem. Mas os casais de longo prazo, às vezes, se perdem um pouquinho nisso, porque nessa correria da vida diária, em muitas atividades que a gente tem para fazer, às vezes o sexo pode ficar um pouco monótono, um pouco protocolar, e isso dificultar um pouquinho a vida sexual, sim. E ao contrário, pode acontecer também de uma vida sexual ativa, feliz e animada, pode ajudar aí as pessoas que estejam passando por algum problema de saúde mental, como depressão, ansiedade, até para poder melhorar esse quadro? Sim, com certeza podem, porque o ato erótico em si, e aí eu nem estou falando do sexo a dois, mas às vezes a própria masturbação, ela libera hormônios do bem-estar, como serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, todos esses hormônios, eles trazem uma sensação boa. Ainda que, de repente, eu não esteja com uma parceria, ou não esteja engajada em me relacionar sexualmente com alguém, nada impede de eu ter a minha vivência sexual, o meu momento de masturbação e prazer, que isso também vai fazer um melhor para a minha saúde mental. Doutora, para finalizar, existe uma regra aí da quantidade de vezes que um casal que já esteja um tempo juntos aí, casados, enfim, com filhos, tenha que, sei lá, transar quantas vezes na semana para poder chegar numa avaliação de satisfatório, assim, na relação? Existe uma regra? Qual que é a matemática, Qual né? Qual é? que é a continha que tem que fazer para chegar na regra? Não existe. Eu falo muito para os casais que é importante pensar o que tá bom para os dois, né? Muitas vezes vai ter essa diferença. Um quer 3 vezes na semana, o outro só quer uma vez no mês. Então, entrar nesse equilíbrio é a principal fórmula. Mas uma coisa que é fundamental pensar: sexo não é só penetração.
Então, se de repente um dia, às vezes, não tá com toda aquela energia para transar, mas pode ter uma masturbação mútua, pode ter um banho junto, pode ter um beijo de língua, casal de longo prazo esquece de beijar de língua. E tudo isso vai compondo a sexualidade. Então, não necessariamente uma transa penetrativa toda semana, mas interações de sexualidade toda semana também já podem ajudar bastante. Ô, doutora Michele Sampaio, olha que o Não Pira e Respira de hoje tá quente, viu? Mas a gente Tá a gente quente. traz esses assuntos para cá, para nossa roda de bate-papo, porque tudo, assim, muitas situações relacionadas à saúde mental, e a gente sabe que a questão da sexualidade também, né? A questão de você estar com uma vida ativa sexual, feliz, ativa e de qualidade, é óbvio que vai mandar para o cérebro todas essas boas energias aí que a senhora falou, dos transmissores, enfim, né? E que com Isso. certeza tem tudo para melhorar. Doutora Michele Sampaio, muito obrigada pela sua aula aqui no Não Pira e Respira e já fica convidada para uma próxima ocasião, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau, tchau. O Não Pira e Respira fica por aqui. Na semana que vem, sim, tem um novo assunto que a gente vai trazer aqui para nossa roda de bate-papo para falar sobre saúde mental. E por que não falar mais vezes aí sobre sexo? A gente traz assuntos quentes aqui também no Não Pira e Respira. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Thiago Lima. Não pira. Respira.